Mas o PT se tornou o centro porque se tornou o centro fisiológico. Eles conseguiram aglutinar a esquerda baiana, certo? E o seu imobilismo conseguiu agregar essas forças do centrão da Bahia. Durante muito tempo, a família Leão, que tem seu feudo no PP, e Otto Alencar e seu PSD. Isso fez com que o PT conseguisse se fortalecer na Bahia como uma fortaleza. E parece que isso está ruindo na mão de Jerônimo. Porque Jerônimo me parece ter sido colocado em uma posição que, obviamente, não era para ele ocupar. Né? Como era uma posição para ele não ocupar, e ele acabou por ocupar essa posição, o castelo começa a ruir. E eu acredito que... Bom, o David Pirajá acredita que o Jerônimo pode perder no primeiro turno pro ACM, Neto. Se o Jerônimo perder, e isso eu concordo quando o Renan Santos fala de que tirar Jerônimo, independente do nome que seja, é uma tarefa civilizacional. Sim. E porque, pelo amor de Jesus Cristo, como eu já disse, eu não sou daqui, vim importado, o pessoal brinca que eu sou um jogador importado, uma adição importada ao time. Mas, cara, isso só mostra... Eu vim de outro estado, o Ceará também, que é governado pelo PT, ou e seus aliados por anos e anos a fio. E a incompetência parece que vem de fábrica. E a inexperiência os atuais gestores do PT ao longo do Nordeste vem de fábrica. Porque o incompetente do Jerônimo tem a sua contraparte também no Ceará. Parece que não houve uma criação de novas lideranças ou de, sei lá, quadros minimamente capacitados ou que pelo menos saibam falar em público. E parece que isso sequer existe. Eu separei não só algumas pesquisas aqui, para ver um pouquinho antes da gente começar aqui a live, mas até mesmo uma das falas do próprio Jerônimo com relação à segurança pública. Tem como o nosso querido operador soltar isso daqui? Eu acho que está no ponto da agulha já. Está no ponto de bala. Vamos, operador. A Assembleia aprovou uma pauta importante para a segurança, mas as facções criminosas fizeram uma ruptura ontem. Como é que o senhor vai combater essa questão? Olha, eu trato do meu papel. Eles cuidam deles, se preparem para a gente poder dar conta da responsabilidade. Estou fazendo concurso, estou abrindo capacitação, estou comprando equipamento, entregando armamento. Nossa palavra é essa. E em questão a guerra das facções? Eu falo da minha parte. Eles cuidam dele porque eu estou em cima dessa ação. Ontem... É isso, né? O papel dele e a facção que traz o papel deles lá. Ele vai ficar preocupado com isso. A facção que faça a sua parte, poxa. Não, de novo. Não, a facção tem um trabalho para fazer. Eles têm um trabalho para fazer. Eu vou fazer o meu trabalho. Parece que sei lá, só externa algum jogo que é, sei lá, cartas marcadas. Vamos fingir, a gente finge que a gente trabalha. Eles fazem as partes dele. Mas sabe o que é isso? Sendo muito sincero agora aqui, Jerônimo ele sabe que ele está coabitando o Estado junto com o Comando Vermelho, com o PCC, com essas facções. Ele sabe que ele está coabitando. O Estado paralelo está dado nessas localidades. A queima de fogos feita nesses bairros de Salvador são queimas de fogos porque eles dominam aquelas áreas, são áreas deles, não é? Então, isso é como se fosse uma festa, um ritual ali de passagem mesmo, um ritual de união. Antigamente, assim, principalmente em situações tribais, sociedades tribais, quando uma tribo fechava algum acordo com outra, eles faziam poder fazer carne, aí um entregava a filha para o outro para poder, pode comer minha filha, tal. Tinha essas coisas, né? É mais ou menos isso que as facções fazem hoje. E o Jerônimo está dizendo bem assim: olha só, isso aqui é uma repartição pública gigante. Eu tenho aqui eu tenho uma preocupação que é minha reeleição no próximo ano. Não posso ficar me preocupando com a repartição do outro, cara. Eu tenho o meu feudo aqui para conservar, eles têm o deles para conservar, e cada um faz o seu joguinho.
Exatamente. Ele, na ideia dele, é assim: imagina uma repartição pública, certo? E você vai sair dessa repartição pública. Não, você está nessa repartição pública e você tem lá o setor de contabilidade, você tem o setor de correspondência. Pronto, ele está dizendo: a contabilidade não vai encher o saco da correspondência. É isso que ele está falando, efetivamente. E nessa levada, a gente pode até tocar de como as coisas estão no cenário eleitoral e de como as coisas estão se avizinhando, porque a coisa não está nada boa para Jerônimo Rodrigues, graças ao bom Deus. A gente tem as nossas críticas a Semineto e tudo, mas sejamos sinceros, senhores, a gente precisa derrubar esse cara. A gente precisa tirar Jerônimo. Não importa o nome. Depois a gente vê literal, quase que como se fosse lutando contra o regime alemão que estava instalado na época da Segunda Guerra. Primeiro a gente tira esses caras, depois a gente vê o que acontece com a Alemanha. O meu problema com o Semineto é que eu acho ele um líder ruim. Acho ele um líder. Isso de fato. Como líder eu não estava aqui em 22, mas o que o pessoal fala que em 22 o trabalho que ele fez foi broxado, coisa do gênero. Não, ele é um mau líder político. Eu lembro, ele ganhou uma eleição da gente, né, na época que eu estava no PT. Perdemos uma eleição, a eleição de Pellegrino, eu acho que foi 2012, não vou lembrar, que perdemos para a ACM Neto, né? E aquilo só aconteceu e todo mundo sabia desde dentro, porque era assim, ele ganhou porque o Pellegrino era muito fraco para um cargo executivo. Pellegrino era uma figura tão broxada quanto a CM Neto. Uau. Só que quando ele vence em 2012, muita gente projetava nele já o futuro governador, era algo que estava dado. Eu lembro que no dia da derrota, era um jantar, teve o jantar lá do PT e tal, e como eu fazia parte da equipe do Pellegrino, eu estava junto com a assessora dele, Sandra, e ela veio falar conosco e ela disse: olha, a gente acabou de ver a vitória do futuro governador da Bahia, tempos tristes vão vir aí, porque para eles é sempre assim, né? Os tempos são terríveis, o inverno está chegando, é sempre assim. O burguês está vindo nos matar. Tipo isso, tá vindo assim, o inverno está chegando. A gente falou, ok, tal, voltamos para casa, e até hoje, foi 2012, estamos em 2025, nada ocorreu, feijoada. Ele não conseguiu se estabelecer enquanto esse líder como líder de resolução e de conseguir unificar a oposição e o voto da oposição. Ele já conseguiu unificar a oposição, é verdade. Ele já conseguiu, por vezes, unificar toda a oposição em torno de si. O que ele não conseguiu foi convencer o eleitor, que essa é a parte mais difícil. Nem me fale, nem me fale, vim de Fortaleza, onde o imbecil do Leitão ganhou. Então, aí quase você ganha, inclusive, Orlando. Lá, cara, eu perdi lá por pouco. 10 mil votos, velho, negócio pouco. E eu achei que dava para ganhar mesmo, tá? Eu achei que o André Fernandes tava... 10 mil votos foi muito pouco, muito pouco. Foi realmente na máquina que eles conseguiram destruir, né? Algumas coisas que eu sei não podem ser faladas em público, mas enfim. A gente ignora.